Olá, eu sou Débora Gagliato, sou oncologista clínica e hoje é um prazer estar com o Instituto Vencer o Câncer participando do quadro Perguntas e Respostas. Hoje o tema vai ser sobre coronavírus, um tema extremamente atual e relevante, em que informação correta e adequada é extremamente importante para a prevenção e para que a gente possa se proteger ao máximo possível desse vírus que está circulando já em nosso país. Coronavírus é um vírus que faz parte de uma família de vírus chamados coronavírus. Dentre os coronavírus, o Covid-19 é um novo subtipo desse vírus. Nós já temos coronavírus em circulação no nosso país e no mundo inteiro há muitos anos. Os coronavírus foram responsáveis por outras surtos de epidemias no passado bastante importantes, como a SARS, como o MERS, que eram condições muito mais graves do que o Covid-19 proporciona atualmente. No entanto, o Covid-19 é um novo vírus, portanto é um vírus da família do coronavírus, mas de sequenciamento diferente do que estava na circulação já, e por isso a população não tem imunidade a esse vírus, a população do mundo inteiro. Os primeiros casos foram detectados na China. Se estima que esse vírus ele era parte de vírus presentes em animais e ele foi para os humanos mediante a aquisição de algumas mutações e aí passou a se disseminar no mundo inteiro. Pacientes oncológicos fazem parte de grupo de risco da doença, tanto os pacientes oncológicos como pacientes que têm condições crônicas como doença renal, diabetes não controlado, doenças pulmonares, eles também fazem parte de grupo de risco, e pacientes idosos, principalmente pacientes a partir dos 60 anos, mas principalmente indivíduos com mais de 80 anos de idade fazem parte desse grupo de risco chamado, porque nós sabemos que o sistema imune ele é extremamente importante no combate quando o paciente entra em contato com esse vírus. Nós sabemos também que o sistema imune ele acaba tendo uma depressão ou uma diminuição da sua atividade em indivíduos que estão em tratamento oncológico ativo, indivíduos que têm comorbidades, indivíduos mais idosos. Existem pacientes que já trataram, já terminaram seu tratamento quimioterápico, estão seguindo, são pacientes que estão sem evidência de doença, apenas em acompanhamento médico, em consultas médicas periódicas, fazendo os seus exames para avaliar se está tudo bem. Esses pacientes eles têm que tomar o mesmo cuidado da população. Eles não estão sob maior risco de ter alguma complicação relacionada à contração desse vírus coronavírus. Há muitas mulheres com câncer de mama que usam tratamentos hormonais preventivos. Essas mulheres estão em tratamento preventivo, mas elas não têm também maior risco, porque os tratamentos hormonais eles não suprimem o sistema imune. Da mesma forma que muitos pacientes que têm câncer de próstata estão fazendo também tratamento hormonal, eles também não têm uma supressão do sistema imune. Uma coisa importante da gente ressaltar é que os pacientes com câncer, eles não têm o maior risco de contrair a doença. O maior risco de em tratamento ativo, principalmente quimioterápico, como a gente vai mencionar, esses pacientes têm maior risco de ter alguma complicação da doença, ou seja, alguma complicação pulmonar, mais risco de infecção hospitalar, de eventualmente necessitar de um suporte mais avançado em uma unidade de terapia intensiva, por exemplo. Para a prevenção, o paciente oncológico ele deve tomar alguns cuidados em adição ao que a população já deve tomar. Então, eu ressalto que limpeza das mãos, higiene das mãos é fundamental. Quanto mais a gente fizer essa higiene, melhor. Claro que a gente não pode entrar num quadro de surto e lavar a mão o tempo todo, mas é importante a gente vai em um ambiente diferente, lava a mão, termina de fazer alguma atividade ou tem contato com algum indivíduo, lava a mão. Quanto mais esse lavar a mão, melhor. E lavar as mãos com água e sabão. Lavar bem as mãos, pelo menos durante 20 segundos em água corrente, e esse é o principal prevenção que a gente pode ter. O álcool gel ele é uma ferramenta muito prática da gente higienizar as mãos sem ter acesso a água e sabão, então ele serve sim no momento em que talvez eu tive contato com superfícies e vou usar um álcool gel, mas é sempre importante lembrar que mesmo que você use o álcool gel, de tempos em tempos é importante que se lave a mão. Outro cuidado importante é evitar aglomerações. Ambientes fechados em que você espera que tenha muita aglomeração, em reuniões com muita gente presente, que ele se resguarde de situações em que ele vai estar em contato com muita gente. E sempre, se for em um ambiente que tem bastante gente, que tente
esse ambiente seja ventilado, que seja aberto, que não seja fechado, porque facilita a propagação do vírus. Outra questão importante é, se tiver, evitar contato com pessoas que estão doentes. Então, toda pessoa que tem algum sintoma, tosse, espirro, febre, é muito importante que o paciente oncológico ele não entre em contato com esse indivíduo. Outro cuidado também muito importante é quando o paciente oncológico vier ao hospital, que ele venha ao hospital quando realmente necessário, para sua consulta, para o seu tratamento quimioterápico, e se não for necessário, que ele não venha ao hospital sem necessidade, porque o hospital, claro, é um local de maior risco para que ele possa contrair alguma doença. Uma coisa importante também é que esse paciente que esteja em tratamento oncológico, se tiver alguém em casa que vá acompanhá-lo, em geral que essa pessoa também não esteja doente, não esteja com nenhum sintoma. Outra informação importante é alertar aqueles pacientes ou aqueles indivíduos que têm sintomas de gripe, que têm sintomas respiratórios, estão tossindo, estão com febre ou que tiveram contato com pessoas que efetivamente foram diagnosticadas com coronavírus, que é muito importante contactar o médico, avisar dos sintomas que estão ocorrendo e quando vierem ao hospital, avisar imediatamente a equipe de pronto atendimento que tem sintomas respiratórios, que tem sintomas de febre, que está com sintomas gripais, vir ao hospital de máscara. A máscara no indivíduo sintomático que tem suspeita da doença, ela é extremamente importante, ela evita a propagação mais fácil do vírus, então o paciente sintomático que tem suspeita de coronavírus, ele deve sim vir ao hospital, se necessário, usando máscara e é sempre importante contactar o médico de referência desse paciente oncológico em tratamento para que ele faça as orientações necessárias desse paciente que está em tratamento oncológico. É muito importante a gente mencionar que a vacina contra a influenza, que é um outro tipo de vírus, ela não protege contra o coronavírus, que é outro tipo totalmente diferente de vírus, mas sim, pacientes com câncer, eles têm o maior risco também, se contraírem o vírus da influenza, de terem complicações relacionadas à gripe. Portanto, é recomendado que pacientes em tratamento oncológico tomem sim a vacina contra a influenza, que já foi testada em indivíduos em tratamento oncológico com câncer e se mostrou seguro e tem eficaz nessa população. Mas, de toda forma, acho que a recomendação principal é que o paciente em tratamento pergunte ao seu médico quando é o melhor momento da vacinação contra a influenza, que a gente vai começar na estação de inverno agora, uma estação em que os pacientes podem pegar algum vírus e gripe muito mais facilmente, então deve sim ser vacinado, mas cada paciente deve perguntar ao seu médico o melhor momento de tomar essa vacina contra a influenza. Acho que é importante a gente ressaltar que nem todos os pacientes com câncer em tratamento ativo têm o mesmo risco relacionado a complicações da contração do coronavírus 19. Existem pacientes hematológicos que fazem transplante, que estão em tratamento quimioterápico ativo, que tem muito mais risco do que, por exemplo, um paciente em tratamento de uma neoplasia sólida, que está usando uma droga-alvo, por exemplo, ou uma imunoterapia. Então, os riscos eles não são todos iguais. E é sempre importante que o paciente converse com o seu médico para esclarecer realmente daquele paciente em específico qual é o risco dele. E o risco ele tem vários fatores associados, né? Não só a doença em si, o tratamento, mas a idade do paciente, as comorbidades que ele tem, se ele usa alguma medicação concomitantemente ao tratamento oncológico para tratar alguma outra condição de saúde que o paciente possa ter. Então, não são todos os riscos que são iguais. Outro ponto que eu acho que é muito importante a gente ressaltar é que todos os pacientes em tratamento oncológico, eles não devem de maneira alguma suspender o seu tratamento. Os tratamentos oncológicos, eles são extremamente importantes, tanto para a prevenção dos pacientes que têm a sua doença já ressecada, estão em tratamento preventivo, ou aqueles pacientes que têm doença ativa e precisam daquele tratamento para combater a doença e ficarem bem. Então, a recomendação das sociedades mundiais de oncologia e também da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica é que os pacientes não suspendam de maneira alguma o seu tratamento oncológico, que continuem tratando, que continuem acompanhando e que conversam com o seu médico sobre as melhores formas de proteger, como a gente já mencionou. Para terminar, a gente reforça a importância de
informações corretas. Essa é a nossa principal arma de prevenção, saber como se proteger, saber a importância de lavar as mãos, saber a importância de evitar aglomerações, contato com pessoas doentes. Essa é a nossa principal arma de proteção contra o coronavírus. É sempre importante lembrar que vocês podem sempre enviar suas perguntas para o Instituto Vencer o Câncer, que as perguntas elas vão ser respondidas e informação é o nosso emblema, informação de qualidade, informação correta, para que a gente possa se proteger ao máximo possível contra o coronavírus, essa ameaça que está no nosso país já.